Uma paramédica se emocionou, tentando salvar a vida que já se foi. Eu me lembro de atender. Desculpe. Eu peguei a menininha e ela estava mole e fria. Desculpe. Bem-vindo a Sou Cassie e este é um Mundo Perverso. Então, a história que eu tenho pra você hoje é sobre uma menina que, apesar de ter nascido em uma prisão pra uma mãe abusiva, ainda tinha tantas pessoas que a amavam. Porém, infelizmente, nenhum deles poderia fazer mais do que já faziam para tentar salvar sua vida. Esta é a história de Liliana Wright. Liliana Wright nasceu em 22 de janeiro de 2012 em Galveston, Texas. Ela nasceu em um hospital prisional onde sua mãe, Jerry Quezada, cumpria a pena de 6 anos por roubo. O pai de Liliana é Brian Maker. Liliana era uma menina doce, feliz e divertida com um riso contagiante. Ela adorava cantar, dançar e também adorava brincar com as galinhas que seus avós criavam no quintal deles. A música favorita da menininha era 10 macaquinhos pulando na cama. Com apenas 2 dias de vida, Liliana foi colocada com seus avós paternos, Elise e Craig Clackley. Seu pai, por alguma razão, não pôde cuidar dela naquele instante. E com a mãe dela ainda na prisão, os Clackley se adiantaram para criar a Liliana. Ela tinha um ótimo lar e estava feliz lá. Eles tratavam a Liliana como uma filha. Sob os cuidados dos avós, Liliana ainda visitava a mãe na prisão ocasionalmente. Os Clackleys também davam dinheiro para a Jerry, enquanto ela estava na prisão, para que ela pudesse comprar coisas na cantina. Agora, lembre-se de que eles nem eram os pais dela. Eles eram os pais do pai de Liliana, e ainda assim continuavam dando dinheiro a ela. Os Clackleys eram muito gentis e carinhosos, e Liliana teve sorte de ter um lar com eles. Porém, isso não duraria muito. Quando Liliana tinha 2 anos, em dezembro de 2013, sua mãe seria libertada da prisão em liberdade condicional. Naquele momento, ela recuperou a custódia de Liliana. Jerry era uma criminosa condenada e viciada em drogas. Seus filhos mais velhos foram tirados dela há anos, e ela não tinha mais a custódia deles. Atualmente, todos eles estão morando com o pai. Jerry também foi presa em 2007 em Illinois por violência doméstica. Isso levou os serviços infantis a abrir um caso de abuso e negligência. Então, em 2008, Jerry foi presa por dirigir com um recipiente aberto de álcool. No mesmo ano, ela também seria presa por acusação de posse de drogas. 2 anos depois, um juiz de Illinois tiraria seus filhos dela. E em 2010, ela havia sido presa por sua acusação de roubo com agravante, a qual ela estava cumprindo pena quando Liliana nasceu. Pouco depois de Jerry sair da prisão e obter a custódia de Liliana, ela engravidaria novamente e daria à luz a outra criança em outubro de 2014. Afinal, se você não consegue cuidar dos filhos que já tem, a solução é continuar tendo mais. Nos primeiros 5 ou 6 meses após Liliana voltar aos cuidados da mãe, ela ainda visitava os avós ocasionalmente. E ela era feliz enquanto estava lá. Mas quando era hora de voltar para sua mãe, ela tinha crises. Após 5 ou 6 meses, as visitas à casa dos avós tornaram-se cada vez mais raras. Em 20 de outubro de 2014, o Serviço de Proteção à Criança recebeu um relatório sobre o irmão mais novo de Liliana. O relatório levantou preocupações de que o bebê de 6 dias havia nascido com drogas em seu sistema, pois sua mãe supostamente usava metanfetamina durante a gravidez. Em 9 de novembro de 2014, o Serviço de Proteção à Criança recebeu outro relatório sobre Liliana e seu irmão mais novo. Desta vez foi porque durante uma parada de trânsito, Jerry foi encontrado em posse de metanfetamina. E naquele momento, Liliana estava no carro com ele. Liliana foi colocada em custódia de emergência e depois liberada para o namorado de Jerry na época, que também era o pai do irmão mais novo de Liliana.
Esse namorado era um criminoso condenado com temperamento ruim, conhecido por agredir Jerry e sua própria mãe. Então ganhou jantar de frango. Liliana e seu irmão não ficariam sob seus cuidados por muito tempo, pois logo descobriu-se que eles estavam morando com os parentes paternos do irmãozinho, já que o pai dele havia sido preso por acusações de assédio sexual, poucos dias depois de Jerry. Poucas semanas depois, Liliana seria enviada para morar novamente com os avós paternos, os Clackes. Nesse momento, eles preencheram uma declaração juramentada buscando a custódia da menina, pois sabiam que ela estava em uma situação ruim sob os cuidados da mãe. Nesta declaração, Elise, a avó de Liliana, escreveu: "O estado emocional de Liliana não é bom e ela precisa ser retirada de uma situação de perigo. Eu peço que o tribunal proteja nossa neta do que ela está passando e do que ela está enfrentando." Ela também citou que Jerry usava drogas perto dos 2 filhos. Mas apesar do depoimento de Elisa levantar essas preocupações, seu advogado a aconselhou a chegar a um acordo com Jerry fora do tribunal. Por algum motivo, ele disse a ela que se ela entrasse naquele tribunal, provavelmente perderia tudo. Então, acreditando nele e pensando que talvez nunca mais visse sua neta novamente, Elise concordou com isso. E da prisão, Jerry assinou a documentação que concederia aos Clackes o direito de visitar Liliana. De acordo com este acordo, os Clackes deveriam ficar com Liliana no 1º e 3º sábado de cada mês. Embora isso seja mais do que provavelmente eles haviam antes, é um pouco humilhante quando eles estavam buscando a guarda total para apenas poderem vê-la 2 dias por mês. Então, como resultado disso ser resolvido fora do tribunal, o juiz nunca viu ou ouviu o caso, nunca viu a declaração juramentada e não sabia sobre o histórico anterior do Departamento de Crianças e Famílias com Jerry. Mas o juiz assinaria o acordo de qualquer forma. Sim, sem saber nenhum desses detalhes muito importantes. Em outubro de 2014, 2 meses antes da audiência programada, o Serviço de Proteção à Criança já tinha um relatório de que o pequeno meio-irmão de Liliana nasceu com drogas em seu sistema. E durante essa investigação, a mãe das crianças testou positivo em um teste de drogas. Apesar das evidências, o advogado de CLAK e LEIR não apresentou documentos ao tribunal para respaldar a declaração juramentada de seu cliente. ELISACLAKELE expressou preocupações em seu depoimento, mas seu advogado aconselhou a fazer um acordo fora de sala de audiências de HADDOCK. Ele disse ELISA. Se você entrar na sala de audiências de LA ou na S, palavras exatas D, você vai perder de R tudo. Esses advogados tinham medo, se assim posso dizer, de entrar na sala de audiências dela. Ambas as partes concordaram em conceder à mãe de Liliana a custódia e garantir os direitos de visitação dos Clackles. Como resultado, o juiz nunca ouviu o caso, mas assinou o acordo. O advogado dos Clackles, Gregory Houseworth, recusou-se a comentar sobre o motivo de ter aconselhado Clackley a não comparecer perante o juiz Haddock. Clackley denunciou Houseworth à Ordem dos Advogados do Texas. Ela crê que se houvesse uma audiência no caso, Liliana ainda estaria viva. Sempre que um dano é causado a uma criança, é frustrante e de partir o coração. O juiz Haddock foi nomeado pelo juiz William Harris. Em abril do ano passado, um mês após a morte de Liliana, o juiz Harris afirmou que a falta de documentação judicial do envolvimento do Serviço de Proteção à Criança possivelmente impediu que informações críticas viessem à tona. Certamente parece que deveria ter havido uma audiência neste caso. Certamente parece que o tribunal deveria ter recebido algumas evidências sobre a mãe e sobre suas circunstâncias. E acho trágico que o tribunal nunca tenha tido permissão para ouvir essa evidência. Então, a acusação de metanfetamina pela qual Jerry foi presa em novembro acabou custando-lhe apenas algumas semanas na prisão. Quando ela saiu, foi morar com a mãe e recuperou a custódia de Liliana. Após a libertação de Jerry, os Clackles ainda viam sua neta 2 vezes por mês, conforme o acordo judicial. E a equipe do Departamento de Crianças e Famílias começaria a visitar a casa de Liliana e seu irmãozinho mensalmente. Então, em 23 de fevereiro de 2015, a avó de Liliana expressaria preocupações a um membro da equipe do Departamento de Crianças e Famílias, dizendo que Liliana tinha vindo para uma visita com hematomas no rosto e um lábio cortado. Em resposta a isso, um assistente social falou com Liliana por telefone, momento em que ela disse que Jerry a tinha esbofeteado no rosto e nos lábios.
Fotos das lesões foram entregues à equipe do Serviço de Proteção à Criança, e no dia seguinte, um trabalhador iria até a casa da mãe de Jerry, onde Liliana estava morando, para verificar as coisas. Nesse momento, Liliana novamente contou ao assistente social que havia sido esbofeteada no rosto pela mãe, mas Jerry, assim como sua mãe, negou que houvesse qualquer abuso físico da pequena menina. Ambos disseram que Liliana era muito desajeitada e vivia esbarrando nas coisas. E durante outra entrevista, Liliana diria aos membros da equipe do Departamento de Crianças e Famílias que, na verdade, ela tinha apenas esbarrado em uma parede, e foi assim que ela conseguiu o lábio machucado. Ela provavelmente foi orientada, pois, como mencionei, essa entrevista ocorreu posteriormente. Então, provavelmente sua mãe disse para ela não dizer que foi ela, e sua resposta mudou. A investigação acabou sendo encerrada no dia 3 de abril de 2015, e qualquer abuso foi descartado. Então, mesmo que ela tenha negado qualquer abuso físico de Liliana acontecendo em casa, a mãe de Jerry, Adeline Carr, diria o quão tímida e assustada Liliana estava. Ela disse que sua neta era quieta e tímida, e ficava olhando e apontando para as coisas em vez de pedi-las verbalmente. Ela também tinha medo de ruídos altos e repentinos, e Liliana não saía do quarto até que lhe fosse dada permissão para fazê-lo. Então, em setembro de 2015, Jerry e seus 2 filhos, dos quais ela ainda tinha a custódia por algum motivo, se mudaram para a casa do novo namorado dela, Charles Pfeiffer. Eles iriam morar juntos em uma casa em Grand Prairie, que era da falecida avó de Jerry. O casal e as crianças moraram juntos por meses, antes de Jerry e os filhos retornarem para a casa da mãe dele, Adeline. E mesmo que eles não morassem mais juntos, Jerry ainda ia visitar Charles e ficava lá para que eles pudessem usar heroína juntos. Então, Charles também é um ótimo cara. O Serviço de Proteção à Criança já havia se envolvido com Charles no passado. Isso inclui histórias tanto do Novo México quanto do Texas. Acusações foram feitas contra ele em 2013 e 2005 de supervisão negligente, bem como abuso físico devido à violência doméstica. Essas alegações acabaram sendo infundadas. Charles também perdeu a guarda da filha em 2011 para o Serviço de Proteção à Criança, que posteriormente foi adotada. Além de tudo isso, ele também tinha um histórico de abuso de diferentes drogas. Neste momento, era heroína. Em janeiro de 2016, o Serviço de Proteção à Criança receberia mais um relatório alegando que havia possíveis abusos físicos e sexuais acontecendo na casa, bem como negligência por parte de Jerry. Dizia que o abuso sexual era por outro membro da família que não foi nomeado. A equipe do Departamento de Crianças e Famílias tentou se encontrar com a família várias vezes, até finalmente fazer contato em 9 de fevereiro de 2016, e naquela época, Jerry negou que houvesse qualquer abuso acontecendo. Durante a visita, foi observado que Liliana tinha um hematoma roxo embaixo do olho esquerdo e outro mais antigo no olho direito. Ela também tinha um hematoma antigo na mão. Jerry diria que o hematoma em recuperação no olho de Liliana era de 1 ano atrás, quando ela bateu numa mesa. Ela disse que permaneceu dessa cor o tempo todo. O hematoma no outro olho, ela disse, foi devido a uma queda durante um ataque de raiva. E o hematoma em sua mão, ela disse, foi quando um amigo, que mais tarde seria revelado como Charles, estava cuidando dela. Esse amigo havia batido na mão de Liliana. Ao ser questionada, Liliana disse não se lembrar da origem dos hematomas. Mas nesse momento, ela acusou outro membro da família de tê-la agredido sexualmente. Jerry foi instruído a não permitir qualquer contato entre Liliana e o membro da família, que supostamente a estava abusando sexualmente, e ela não deveria ter nenhum contato com o amigo que havia causado o hematoma em sua mão. A isso, Jerry concordou, mas ela não cumpriria realmente esse acordo. Devido a mais preocupações com abusos na casa, em 17 de fevereiro de 2016, o Serviço de Proteção à Criança apresentou uma declaração juramentada, observando que as crianças provavelmente seriam removidas da casa. Mas isso nunca aconteceria, e as tentativas seguintes de contato com a família seriam em vão. Então, em 13 de março de 2016, o Departamento de Crianças e Famílias receberia seu relatório final em relação a Liliana. Seria sobre a morte dela.
A polícia de Grand Prairie foi chamada para responder a uma emergência médica logo após a meia-noite na casa da avó de Jerry, que ficava no bloco 22 da Rua 14. Foi aqui que Liliana foi deixada aos cuidados de Charles. Ao chegar ao local, os primeiros socorristas descobriram que Liliana, de 4 anos, não respirava. Seu rosto estava 75% coberto de hematomas. Um dos olhos dela estava tão inchado que provavelmente ela não conseguia enxergar através dele. E havia marcas de ligadura nos pulsos dela. A menininha estava fria e flácida. Jerry disse aos socorristas que ela havia caído no chuveiro. Foi a única coisa que ocorreu. Ela então perguntou se poderia ir na ambulância com a filha para o hospital. Mas eles disseram a ela que não. Ela teria que esperar pelos investigadores para ela e o namorado responderem algumas perguntas. E um dos bombeiros, que foi um dos primeiros a responder à cena, ficou tão chateado com a condição em que Liliana estava que nem sequer esperou por uma maca da ambulância. Ele pegou a menina nos braços e a levou para fora. Ele então disse aos outros bombeiros que precisavam ir com ele para o hospital, e então eles deixaram o caminhão de bombeiros lá com as luzes acesas e as portas ainda abertas. Liliana foi levada para o centro médico de Arlington. Médicos e enfermeiros da sala de emergência passaram 30 minutos tentando reanimá-la, mas não havia nada que pudessem fazer para salvar sua vida, e a pequena Liliana foi declarada morta em 13 de março de 2016. Policiais e equipe médica foram reduzidos a lágrimas do lado de fora do quarto do hospital de Liliana. Foi devastador ver a condição dela. O sargento Brad McAvoy, da polícia de Grand Prairie, diria que foi a pior coisa que ele já viu infligida a uma criança. Durante a autópsia, descobriu-se que Liliana morreu de trauma contuso não apenas na cabeça, mas também no abdômen. Na verdade, ela foi atingida ou chutada com tanta força que a parede do seu abdômen bateu na sua coluna. Havia também evidências de abuso sexual. Quando a polícia chegou à casa para questionar Jerry e Charles, Jerry estava frenética, e devido ao seu estado emocional, ela teve dificuldades para responder às perguntas. Charles, porém, aparentava não demonstrar emoção alguma. E nesse momento, a dupla confirmou que Liliana esteve na casa de uma amiga, sobre uma colina de carvalho, nos últimos 2 dias. Quando ela chegou em casa, disseram que estava coberta de hematomas e acreditavam que era por causa da irmã mais velha da amiga. Você não fez nada nem chamou a polícia? Esse hematoma é normal? Eles disseram que quando Liliana voltou para casa, quis tomar um banho. E durante esse banho, eles ouviram um baque. Eles então descobriram que Liliana havia desmaiado no chuveiro, e isso causou a morte dela. Por favor. Após relatar essa série de eventos, Jerry pediu para falar com um policial sozinho. O policial a levou para o seu carro, e então Jerry contou a ele o que realmente aconteceu com Liliana naquela noite. Ela também lhe disse que temia Charles. Jerry disse que estava frustrada com a filha nos dias que antecederam a morte de Liliana, porque ela estava se comportando mal e respondendo de volta para ela. Ela também estava chateada porque Liliana estava vomitando e não comendo. E em uma mensagem de texto que seria encontrada mais tarde de Jerry para Charles, dizia que ela acreditava que Liliana estava vomitando para chamar a atenção de todos. Desculpe, o quê? Atenção? Por vomitar aos 4 anos de idade? Você está falando sério? Na sexta-feira, 11 de março de 2016, Liliana ainda não se sentia bem e havia vomitado em sua cama. Nesse ponto, ela também tinha um galo e um hematoma no lado direito da cabeça devido a uma queda anterior. Ao longo do dia, Jerry e Charles usariam heroína e machucariam a pequena menina porque estavam chateados que ela estava tentando chamar a atenção por vomitar e ela não estava comendo. Então eles decidiram que, para remediar isso, eles a bateriam com um bastão de bambu e um cinto ao longo do dia. No dia seguinte, 12 de março, Jerry visitou Charles e usou heroína com ele novamente. Depois, ela fez alguns recados e levou seu filho mais novo de volta para a casa da mãe. No entanto, ela deixou Liliana com Charles por um tempo. Jerry diria que deixou Liliana com Charles, porque a pequena estava tão machucada que ela não poderia ser vista com ela assim em público. Quando Jerry voltou por volta das 3:30 da tarde, ela havia comprado Pedialyte para Liliana.
E naquele momento, ela disse que tudo parecia bem. Liliana estava assistindo televisão, embora tivesse sido forçada a ficar de pé por Charles como punição por ter vomitado. Completamente indiferente a isso, Jerry voltou a usar drogas e então decidiu que precisava tirar uma soneca. Então ela voltou para a casa de sua mãe para tirar sua soneca. E quando acordou, ela ligou para Charles para ver como Liliana estava. Nesse momento, ele disse que a menina estava bem. Jerry, seu filho mais novo, e seus pais iriam jantar em um restaurante de bifes naquela noite em Arlington. Após o jantar, Jerry levaria seu filho de volta para a casa de sua mãe e o colocaria para dormir entre 9 e 9:30. Jerry voltou para onde Charles morava para usar drogas com ele novamente. Quando ela chegou lá, eles foram direto para o banheiro e só depois disso ela perguntou sobre Liliana. Então ela chegou lá, não viu a filha em lugar nenhum e simplesmente foi usar drogas e não se importou. Ela não pensou que algo estava errado naquele momento? Eu não acredito nisso. Depois que Jerry perguntou onde estava a filha dela, Charles informou que ela estava no armário da sala. E quando Charles abriu a porta deste armário, Jerry viu que Liliana estava amarrada pelos pulsos com fio elétrico e ela estava pendurada nas barras de casaco com cintos velhos, impedindo-a de se sentar de qualquer maneira. Jerry disse que também havia algo amarrado em volta de seu estômago e Liliana tinha ainda mais hematomas por todo o rosto. Jerry pediu a Charles que desamarrasse Liliana do armário e ele o fez. Depois, levou Liliana para a cozinha e tentou dar a ela um sanduíche de pasta de amendoim que havia feito. Mas Liliana ainda estava tendo dificuldades para comer. Nesse momento, Charles estava irritado porque ela não estava comendo e, em sua opinião, apenas buscando atenção. Então ele colocou um par de luvas, puxou Liliana pelo rosto e despejou o Pedialyte em sua garganta. A pobre pequena Liliana ficou ao lado de sua mãe depois disso, em silêncio, até que, de repente, fez um gesto como se fosse vomitar novamente. Ela correu para o banheiro, mas no caminho acabou vomitando na cozinha, no chão. E, claro, isso deixou Charles irritado. Charles então a pegou pelo pescoço e a levantou do chão com uma mão. Ele então pegou Liliana e a jogou contra a parede de gesso, deixando uma marca na parede. Depois disso, Charles pegou a menina pequena e a jogou no armário, batendo a porta. Eventualmente, Charles tiraria Liliana de volta do armário, mas nesse ponto ela havia urinado e vomitado em si mesma, então Jerry decidiu dar um banho nela. Antes do banho, Jerry foi pegar algumas roupas para Liliana, e foi nesse momento que ela ouviu Charles no banheiro com sua filha, e ele gritou: "Pegue um pouco disso!" Ele então saiu do banheiro e Jerry ouviu Liliana desabar na banheira. Jerry disse que nesse momento ela correu para o banheiro e começou a tentar secar e vestir Liliana, mas então ela desmaiou em seus braços. Jerry tentou fazer reanimação cardiopulmonar em Liliana e ela disse para Charles ligar para o 911. Charles gritou de volta para ela que a menina estava apenas fingindo. Jerry disse que ela não estava respirando, então ele decidiu ligar para o 911. Durante a ligação para o 911, Charles informou que a menina estava com dificuldades respiratórias. O atendente então deu a ele instruções por telefone do que ele deveria fazer até a chegada da ambulância. No entanto, não parecia que ele estava seguindo essas instruções ou as passando para o Jerry. E em um momento durante a chamada para o 911, Charles até disse ao atendente sobre Liliana: "Ela tem se machucado ultimamente. Ela tem 4 anos." Depois que Jerry contou à polícia o que realmente aconteceu com sua filha Liliana naquela noite, ela pediu uma atualização sobre a condição dela. E o detetive informou a ela naquele momento que Liliana havia falecido. Durante entrevistas policiais adicionais, Jerry admitiria que havia chutado Liliana no passado, bem como a atingido no peito, batido em sua boca, a espancado com um cinto e a golpeado com um bastão de bambu como disciplina por não comer. Jerry Guzada, de 30 anos, seria presa e acusada de lesão corporal grave a uma criança, com fiança estabelecida em $500 mil. Dias depois, Charles Pfeiffer também seria preso sob a mesma acusação. Contudo, sua fiança foi fixada em $1 milhão. E o irmãozinho de Liliana seria colocado em um lar adotivo após a prisão de sua mãe, Jerry.
Em 2016, enquanto aguardava julgamento, Charles Pfeiffer, contra o conselho de seu advogado, concedeu uma entrevista. E honestamente, é um pouco risível porque é muito claramente tudo bobagem. Nesta entrevista, Charles afirmou que não matou Liliana, e qualquer pessoa que o conhecesse sabia que ele não seria capaz disso. Ele também disse que ela era sua pequena amiga e que a amava como se fosse sua. Ele também disse que sente falta dela todos os dias. Charles continuou dizendo que durante o tempo em que ele e Jerry moraram juntos, ele viu Jerry bater na menina 2 vezes. Ele disse que a menina tinha medo da mãe e sempre fazia o que lhe era dito por medo. E ele disse que se dissesse algo, Jerry lhe dizia para cuidar da sua própria vida. Charles também tentava parecer que se importava e dizia que tinha entrado em contato com os Clackes porque estava tentando ajudá-los a recuperar a custódia de Liliana. Porém, ele não contou a Jerry que estava fazendo isso por medo do que poderia acontecer. No mínimo, ele disse que perderia seu lugar para ficar. Então, estou pensando que talvez uns 5% de tudo o que acabei de dizer seja verdade. Se isso. Em julho de 2017, Jerry Quezada confessou-se culpado por lesão corporal grave a uma criança em um acordo judicial. Neste acordo, ela teria que testemunhar contra Charles em seu julgamento. Posteriormente, Jerry seria sentenciado a 50 anos de prisão. Ela diria que aceitou o acordo de delação porque sua filha precisava de justiça. Ela diz: "Eu sei onde errei, mas não sou a única que fez isso." Em outubro de 2018, Charles Pfeiffer, de 36 anos, iria a julgamento. Ele foi indiciado por lesão corporal grave a uma criança, mas um grande júri adicionou uma acusação de homicídio doloso. O Estado chamaria Jerry, a mãe de Jerry, primeiros socorristas, detetives e profissionais médicos para testemunhar em seu julgamento. Charles, no entanto, não testemunhou em sua própria defesa, e seu advogado não convocou nenhuma testemunha. Em vez disso, a estratégia deles era atacar a credibilidade do depoimento de Jerry contra Charles. Os promotores mostrariam ao tribunal evidências de DNA que haviam sido coletadas, e o DNA de Liliana foi encontrado nas unhas de Charles. O DNA dela também foi encontrado em uma luva que Jerry disse que usou para torturar a menina. E o DNA dela foi encontrado na parede rachada que Jerry testemunhou que Charles jogou a menina. Fotos de Liliana machucada e com hematomas perturbaram visivelmente os jurados quando mostradas. Os jurados viram fotos das marcas nos pulsos e das chicotadas nas costas do réu. Um médico legista diria que Liliana sofreu pelo menos 12 golpes, possivelmente até mais, com lesões sobrepostas. Jerry Quezada também testemunharia em tribunal, segundo seu acordo de confissão. No entanto, ela admitiria que passou a maior parte do dia sob efeito de heroína. Assim, os advogados de Charles apontaram várias discrepâncias em seu depoimento. O advogado de Charles argumentaria que Jerry estava apenas tentando se salvar ao culpar seu cliente pela morte de sua filha. Sim, ela aceitou um acordo judicial para tentar se salvar. Mas a acusação argumentaria que, embora tanto Charles quanto Jerry fossem responsáveis pela morte de Liliana, Charles havia sido o único que ficou em casa quase o dia todo com ela. E a história de Jerry sobre o que aconteceu com Liliana nas 48 horas anteriores à sua morte já havia sido corroborada por registros de celular, testemunhos de testemunhas e recibos. Os registros mostraram que Jerry estava fora de casa a maior parte do dia, mas como sabemos, ela estava em casa quando Liliana morreu, então não se sabe se ela participou do assassinato ou não. Antes da sentença de Charles, Brian Maker, pai biológico de Liliana, leria sua declaração de impacto à vítima. Nele, ele lembrou que a última vez que viu sua filha, ele a levou para ver o Papai Noel. Ele disse que Liliana estava feliz até ver sua mãe novamente. Ele diria a Jerry no tribunal, no momento em que ela viu seu veículo naquele dia. Ela gritou, chorou e me implorou para não mandá-la de volta para você. Você deveria ter me deixado ficar com ela. Brian diz que ainda tem pesadelos sobre sua filha, com o som do terror em sua voz. Ele afirmou que sua filha era muito amada e lamentou que a tentativa dos pais de obter a custódia não tenha sido concluída antes de seu falecimento. No final de seu julgamento em outubro de 2018, um júri considerou Charles Pfeiffer culpado de homicídio capital. Isso lhe rendeu uma sentença automática de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional.
No entanto, o promotor de justiça não buscou a pena de morte. O juiz falou com Charles ao proferir sua sentença. Ele disse a Charles que o caso era o pior que ele já tinha visto e que a vida na prisão parecia insuficiente. O juiz continuou a dizer: pendurar uma menina pequena em um armário é selvagem. Você deveria morrer em um armário trancado. Se o Texas tivesse um. Infelizmente, eles não têm um para você. Meu tipo de homem. Embora, depois que ele disse isso, a Comissão de Ética Judicial do Estado repreenderia o juiz, dizendo que os comentários que ele fez para Charles Pfeiffer foram indignos e descorteses. Então, é claro, a morte de Leiliana provocou indignação pública, e isso provocou uma investigação e mudanças a serem feitas dentro dos serviços de proteção à criança. A agência reconheceu um sistema sobrecarregado que fez com que os assistentes sociais ignorassem um padrão de abuso. Dado isso, dentro de dias após a morte de Liliana, o assistente social e o supervisor que trabalharam em seu caso foram demitidos, e um dos investigadores especiais renunciou. O serviço memorial de Liliana Wright foi realizado em 22 de março de 2016 na funerária Bean Macy Burge, seguido de cremação. Em 10 de abril de 2016, mais de 60 pessoas se reuniram para uma vigília à luz de velas no Parque Memorial Catherine Rose, em Mansfield, Texas, em memória de Liliana Wright. Sua avó, Eliza Clackley, disse durante a vigília: "Espero que esta noite me dê o impulso para seguir em frente e lutar contra isso." Muitos dos familiares e amigos de Liliana na vigília usavam camisas amarelas brilhantes que diziam: "Justiça para Liliana." Obrigada por ouvir toda a história de Liliana hoje. Esta pequena menina foi tão brutalmente espancada, mas é mais uma história sobre os serviços de proteção à criança, ignorando todos os sinais de alerta, e então já era tarde demais. Tudo que a Liliana queria era amor, e ela tinha outras pessoas ao seu redor que a amavam e cuidavam dela, mas nunca lhes foi dada a oportunidade de fazê-lo. Em vez disso, a pequena Liliana foi forçada a viver em uma casa cheia de drogas, raiva e violência. Isso nunca deveria ter acontecido. Então, se você gosta de crimes reais e quer ouvir de mim, não se esqueça de clicar no botão de inscrição abaixo e ativar as notificações também. Assim você saberá quando eu postar um novo vídeo, o que acontece de 2 a 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Wicked World hoje. Até a próxima, cuidem-se. Tchau! Obrigada por serem patronos de A Wicked World. A Dina, Allie, Amy, Angela, Angie, Beatrice, Carrie, Catherine, Danielle D, Danielle H, Drew, Frank, Hannah, Rama, Hannah, Cara, Lori, Linda, Marion, Mary, Mel, Melissa, MJ Kelly, Neoma, Power 31312, Ray, Shaina, Cheyenne, Stephanie, Susan, Suzanne, Tammy B e Tammy S. Vocês são demais. Agora tem ainda mais de A Wicked World no Patreon. Você terá acesso mensal a vídeos exclusivos e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Então confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo Patreon.